Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Oswaldo para mais uma videoaula e hoje vamos falar sobre a história do voto secreto no Brasil, da primeira eleição ao voto secreto, o que aconteceu neste país. E em tempos de eleição é necessário que você saiba mais a respeito, porque o voto é secreto. E se você gostar deste conteúdo, já deixa o seu like, inscreva-se no canal aqui embaixo, compartilha para mais pessoas ter acesso a este vídeo, beleza? É isso aí, então simbora para o vídeo, a história do voto secreto no Brasil, diretamente com textos, né, aqui do site da Câmara Federal, ou seja, algo oficial. Bom, sabe você que em outubro quase 143 milhões de brasileiros estarão aptos a ir às urnas, ou seja, a maioria deles já acostumados a escolher um candidato pela urna eletrônica, ou seja, um processo reconhecido como universal, seguro e ágil, mas nem sempre foi assim. Fica aqui e você vai entender. E o Brasil, então, precisou percorrer aí um longo caminho até chegar aos dias de hoje. Então, você vai conhecer um pouquinho da história sobre o voto e os desafios, né, para tornar o processo eleitoral cada vez mais transparente e democrático. Bom, a história do voto no Brasil começou quando, né, ainda éramos colônia de Portugal. E a estreia foi em 1532, com a eleição dos membros do Conselho Municipal da Vila de São Vicente. Você sabia disso? Não? Anota aí para não esquecer. Bom, mas naquela época o sistema não era unificado como todo o território nacional ou para todo o território, nem muito menos para todos. Ou seja, ao longo, né, da colônia e mesmo após a independência do país e a chegada do período imperial, o voto era para quem tivesse uma renda mínima. Sim, quem tivesse uma renda mínima tinha então o direito a votar. Então, ou seja, e a lisura do processo, né, não era como pareceu, ou seja, uma preocupação. Fica bem claro aqui. Bom, um pouco antes da chegada da República, ainda durante o Império, né, instituiu-se em 1881 o título de eleitor. Isto mesmo, camarada, o título de eleitor vai surgir em 1881, mas sem foto, o que não impediu as fraudes. Fraude já vem, ó, de muito tempo. Bom, veio a República em 1889, 15 de novembro, como você muito bem sabe, aprendeu na escola, mas as adulterações continuaram. Por outro lado, né, o voto deixou de ser censitário, ou seja, determinado pela renda, mas seguia vetado a menores, né, de 21 anos, mulheres, analfabetos, soldados rasos, indígenas e integrantes do clero, como também, né, os ex-escravos ali. Bom, vale lembrar aqui que o cientista político Paulo Kramer, ele avalia que a principal mudança no perfil das eleições no Brasil, né, está na ampliação gradativa do número de participantes no processo eleitoral. Segundo ele, na República Velha de 89, né, 1889 a 1930, só para ter um exemplo, né, não participavam nem 10% da população nas eleições. O voto feminino ainda não havia sido aprovado. O que você tem de 1930 a 32, mais precisamente quando foi aprovado, né, o primeiro Código Eleitoral já permitindo o voto feminino e com mais força no final da Segunda Guerra, em 45, com a redemocratização e do fim do Estado Novo para cá, né? E esse eleitorado só tem feito crescer, logicamente, acompanhando então a tendência à urbanização e também à industrialização do Brasil, ou do país, como queira. O primeiro Código Eleitoral, né, ele é de 1932, trouxe também o que? O voto secreto. Sim, o voto secreto aparece em 1932 e em 55 as eleições passaram a envolver cédulas e um título eleitoral com foto. Eu mesmo já tive um título com foto, lá nos anos 80. Bom, em 1964, seguiu-se um período de 2 décadas de ditadura militar no país, quando, né, entre inúmeras restrições, por exemplo, de direitos, o voto também foi afetado. Logicamente, o brasileiro somente voltaria a eleger diretamente um presidente em 1989. Collor, por exemplo. E durante o regime militar, né, por vezes se permitiu, né, a eleição para cargos proporcionais, como por exemplo, prefeito ou governador, mas dentro de um sistema, né, ali dentro desse sistema, como eu falei, de votar para prefeito e governador, né, teve então as suas restrições, né, que é a chamada de proporcionais para prefeito ou governador, mas dentro de um sistema bastante restrito e também conturbado.
Já na década de 80, em 1985, após a frustração das diretas já, lembra-se disso, né? Já finalmente o país conquistou, né, na lei o direito do voto para presidente, porque até então não havia acontecido isso. Então, a partir de então, pessoas analfabetas maiores de 16 anos de idade também passaram a ter o direito de participar das eleições. E a Constituinte de 88, né, abriu então a possibilidade do voto a detentos, o que foi viabilizado no ano de 2010, perdão, tá bom? Além das mudanças na lei da Justiça Eleitoral, quero que vocês saibam aqui que também foi buscando por novas formas ou novas normas e procedimentos para ampliar aí, né, a segurança e participação dos brasileiros, né, nas eleições. E no ano de 86, a Justiça passou então a cadastrar os eleitores nacionalmente. Até então, o registro estava nas mãos dos estados, o que gerava insegurança quanto à duplicidade de transferência entre os estados. Aí já imaginou a situação. Bom, o cientista político Jairo Nicolau, ele destaca que hoje, né, a mecânica de votação no Brasil não está mais sob suspeita. Por quê? Porque, claro, segundo ele, né, ainda há pouco fica claro que ainda há um pouco de corrupção eleitoral, mas vários passos já foram dados, como por exemplo o voto secreto. Mais recentemente, né, a criação de uma urna eletrônica, foram feitos todos os esforços, né, feitos às vezes por intermédio, né, de decisões do Congresso e às vezes do Judiciário, ou seja, qual o intuito de tornar as eleições mais legítimas e limpas. Então, segundo ele, a mecânica de votação que parece pouco hoje, mas não é pouco, ou seja, as eleições até recentemente eram razoavelmente adulteradas, né? Vota-se morto, que estava fora do cadastro, adulterava-se o resultado das eleições, manipulando boletins e urnas, por exemplo. E no esforço para garantir, né, cada vez mais a lisura e a eficiência, do processo, a justiça eleitoral amplia cada vez mais as eleições de outubro, ou seja, o número de brasileiros identificado pelas digitais, por exemplo, né, serão em torno de 21 milhões de eleitores de 770 municípios do Brasil, ou seja, todos os estados e também do Distrito Federal. E entre os 15 municípios, ou os municípios e as 15 capitais que irão utilizar ali o sistema biométrico, que começou a ser testado lá em 2008, nas últimas eleições gerais de 2010, mais de 1 milhão de eleitores de 60 municípios de 23 estados, né, usaram a digital para se identificar. Ou seja, a meta é que até 2018 o sistema, né, biométrico esteja presente em 100% dos municípios nas eleições, como por exemplo, até agora, né, já em 2018 que foi passado, então 2022, aí provavelmente todo mundo já tem aí a biometria 100% para ter um voto seguro, sem corrupção, sem fraude, sem nada, uma lisura absoluta. E então você aprendeu sobre o voto secreto, quando iniciou o voto secreto no Brasil, por que ele é secreto, beleza? Se esse conteúdo foi relevante para você sobre o processo eleitoral no Brasil, como surgiu o voto, a primeira vez, como começou as mulheres a votar, não esqueça de deixar o seu like aí para fortalecer o canal. Vejo você no próximo vídeo. É isso. Tchau.